Entramos então no nosso último pedaço sobre a parte de biologia molecular, onde a gente começa a falar da atividade final de todo o processamento do material genético, ou seja, a última etapa ou tradução, também chamada de síntese proteica. Na prática, esse último processo consiste em pegar todas as informações que o RNA acabou de adotar diretamente do DNA, ou seja, foi fabricado com essas informações, e nós vamos transformar isso em proteínas. Esse processo final, na verdade, acontece no citoplasma. Então, dentro do citoplasma, isso se inicia quando o RNA mensageiro é transcrito, ou seja, ele é fabricado a partir do nosso DNA, e então é transferido para o citoplasma. Ele sai pelos poros que existem na membrana da carioteca. E então vai ser lido pelos ribossomos, que vão se acoplar à estrutura do RNA mensageiro e vão começar então a grudar os aminoácidos que serão trazidos pelos RNAs transportadores. O mais importante de lembrar, esse mecanismo acontece com todas as espécies que existem, inclusive com vírus e com outros tipos de formas de vida simplificados, como bactérias. Todo mundo faz. Então esse mecanismo aqui ele é universal, vale para todos. Uma outra coisa importante de se lembrar é o seguinte: quando a gente tem esse mecanismo aqui, antes desse RNA mensageiro ser lido, ele é mais ou menos aqui limpo. A gente tem uma remoção de pedaços inúteis do RNA mensageiro, que são chamados de introns, e a gente vai ter a ligação, a união de fragmentos que servem para alguma coisa, chamados de exons. Então, a gente vai fazer um processamento de limpeza. Esse processamento que nós vamos ter do RNA mensageiro é chamado de splicing. Então, no momento que a gente faz o splicing, a gente limpa e remove os introns e fica apenas com os exons, que são alguns pedaços daqui, ó, que realmente vão ter serventia. São uma porção codificante. Só que aí eu posso juntar esse pedaço 1, o pedaço 2, ou o pedaço 3 na ordem, ou posso pegar e botar o 2 na frente, o 1 no meio, o 3 no fim, ou o 3 no meio, o 2 na frente e o 1 no final. Isso se chama splicing alternativo. São maneiras diferentes da gente grudar os exons que sobraram e ler eles de maneira diferente. Significa que se a gente ler de maneira diferente, a gente pode ter produção de proteínas diferentes. Então, no processo de montagem é basicamente isso que vai acontecer. O splicing, que é o processamento do RNA, com o splicing alternativo, que seria formar isso de maneiras distintas, e depois vem o processo de funcionamento mesmo, que é a leitura. Esse processo de leitura começa quando? Quando o RNA mensageiro, que é essa fita azul, já está lida, já está limpa e já está processada. Já foi feito o splicing. Então, vem a segunda etapa. O ribossomo, que apresenta duas unidades. Subunidade maior, com os sítios E, P e A, e a subunidade menor se encaixa sobre a fita de RNA mensageiro. A partir desse momento, o sítio P e o sítio A vão começar a andar por cima da fita de mensageiro, como se fosse um trem andando no trilho. Na ordem, 5 linhas, 3 linhas. Quando acontecer isso aqui, e o sítio P encontrar uma trinca especial de letrinhas, chamada de AUG ou códon de início, cada uma dessas trincas de letras agora, que servem para identificar o aminoácido que deve ser trazido, é chamado de códon. Então, é dentro da fita de RNA mensageiro que nós vamos encontrar os códons. Então, códon é cada trinca do mensageiro que serve para codificar uma determinada proteína. Então, quando acontece isso, esse sítio P, ele anda e pum, estaciona em cima do AUG. A partir do momento que ele estaciona no AUG, o ribossomo, como se ele tivesse capacidade, ele grita para o citoplasma: alguém me traz alguma coisa para complementar esse AUG. Então, se o AUG é um códon, eu preciso de um códon complementar, chamado de anticódon. Então, os RNAs transportadores, está entrando o terceiro em ação, ficam espalhados pelo citoplasma da célula e só serão usados cada vez que o ribossomo pede. Então, se o meu códon é A, U, G, o anticódon tem que ser um códon contrário. O códon contrário é U, A, C. Então, está aqui no sítio P, o nosso transportador entra e encaixa o seu UAC em cima do AUG e fica com o primeiro aminoácido parado ali. Então, nós temos sítio P ocupado pelo primeiro transportador. Só que o ribossomo ainda tem um segundo sítio, o sítio A, que está vazio. Então, ele grita para o citoplasma de novo: preciso de um anticódon que complemente CGA. Qual é o anticódon que complementa o CGA? É o GCU. Até porque estamos falando de RNA, então não tem mais timinas nesse caso. Então, o sítio P está ocupado, vem o segundo transportador, entra e ocupa o sítio A. Quando eles ocupam o sítio P e sítio A, os dois aminoácidos, o que veio para o sítio P e o que veio para o sítio A, são esse roxinho e esse vermelho, se ligam um no outro, criando o que vocês conhecem com o nome de ligação peptídica.
Uma vez feita a ligação peptídica, os nossos dois RNAs que estão aqui dentro, que seriam esses aqui, o primeiro entrou e ocupou o sítio P. Ficou com o seu aminoácido, o roxinho, ali em cima. Assim. Aí veio o segundo transportador, que veio com a arginina, que é o segundo tipo de aminoácido, e ocupou o sítio A. Quando aconteceu isso aqui, então nós temos os dois sítios ocupados, sítio P e sítio A. Quando acontece isso, então nesse momento acontece a ligação entre os aminoácidos, a ligação peptídica. Esse primeiro transportador verdinho se desprende e vai sair embora. Esse aminoácido já começa a ganhar o lugar lá da chaminézinha, do sítio E, e começa a sair por fora lá no sítio E. A partir desse momento onde os dois sítios estão ocupados, sítio P e sítio A, o ribossomo inteiro, que é essa coisa inteira laranja, começa a andar mais 3 casinhas, ou seja, mais 3 letras, que é mais um códon, e anda mais um para frente. O sítio P passa para o lugar do sítio A e o sítio A vai ficar vazio. E aí o ribossomo pede quem é o anticódon que encontra e que vai encaixar no C ou U. Então vai vir mais um novo transportador, aí ele anda mais 3 casas. Quem é o anticódon que encaixa no U? Vem mais um transportador e vai indo até chegar na última trinca. Se sobrar letra, azar, sobrou. O que acontece quando chega no final? O ribossomo inteiro se desmancha, soltando as subunidades maior e menor, e a proteína que estava saindo por aqui acaba indo embora. Se for uma proteína que tem que ser fabricada várias vezes, nós vamos ter vários ribossomos lendo isso aqui ao mesmo tempo. É o que nós chamaríamos então de polissomo ou polirribossomo. Por exemplo, com alguém que está com muita intensa queda de cabelo e precisa fabricar muitos fios de cabelo, acontece isso. Para alguém que está tendo, por exemplo, uma necessidade maior de fabricar hemácias e hemoglobina, acontece isso também, para fabricar mais proteínas. Então, esse mecanismo aqui, ele vai acontecer até chegar ao final da fita e às vezes pode ser lido mais de uma vez. Só que aí as pessoas podem me perguntar, tudo bem, mas como é que eu sei quais são os aminoácidos que são utilizados para isso aqui? Bom, os aminoácidos a gente não tem que decorar. A gente tem que lembrar o seguinte, que para cada códon vai ter que ter um anticódon. Então, o número de códons e o número de anticódons é igual. Ou seja, cada trinca é igual ao número de códon. Tá? Então, o número de trinca é o número de códons. O número de códon é igual ao número de anticódons. O número de anticódons é igual ao número de aminoácido, porque cada trinca equivale a um aminoácido que é trazido até aqui. E o número de aminoácidos equivale a 3 nucleotídeos. Sendo assim, se eu tiver um aminoácido, eu vou ter 3 nucleotídeos. Se eu tiver 3 aminoácidos, eu vou ter 9 nucleotídeos. Então, a cada uma dessas trincas aqui vai equivaler a 3 letrinhas, sempre. Só que aí, quem são as letrinhas que a gente vai ter? As letrinhas estão dentro dessa tabela, chamada de tabela de códons ou tabela de aminoácidos. Não é necessário decorar, é necessário saber usar. O que é importante a gente cuidar? O seguinte, essa tabela, ó, eu coloquei aqui uma tabela que tem RNA, a maioria delas é assim. Mas tem algumas tabelas que elas são fornecidas quando necessário para usar, tabelas que podem ter DNA também, então cuidado, porque se toda essa linguagem está sendo feita e usada como um RNA, aqui tem que ser RNA também. Se tu tiver aqui DNA, então tu vai ter que transformar todas as tuas informações em informações de DNA para poder usar essa tabela. Então, por exemplo, como é que eu sei o nome dos aminoácidos? Sei da seguinte forma. Primeira trinca, que é útil, é o AUG, esqueçam o resto. O anterior não serve, tá? Tem que começar no AUG, no códon de início. Então, como é que eu sei? A primeira letra da trinca eu encontro no primeiro lado. Então, primeira letrinha A. Segunda letra da trinca, o U, eu encontro em cima. Segunda letra, U. Então, o A diz que é nessa linha. O U diz que é nessa coluna. Então, já sabemos que é dentro desse quadrado. E a terceira letra da nossa trinca, ela está lá no outro canto, lá no outro lado. Então, que é o G. Vem aqui embaixo e está escrito na nossa tabela. AUG igual a metionina. Significa que a trinca AUG sempre codifica a metionina, que é o primeiro aminoácido das proteínas. Sempre. Então, quando acontece isso aqui, ele pede CGA. Então, quem é que é o aminoácido do CGA? Bom, vamos lá. Primeiro aminoácido C. Segundo nucleotídeo, na verdade, né? Segundo nucleotídeo G. Está aqui. Terceiro o A. Então, nesse caso, para o segundo aminoácido, nós temos a arginina. Então, primeiro é a metionina, segundo é a arginina. Terceiro, CUU. C, linha do C. U, coluna do U. U,
linha do U de novo. CU, leucina. Então vai ter sempre do ladinho, eu tenho uma legenda que mostra. O próximo, UUU. Linha do U, coluna do U, linha do U. Fenilalanina. Próximo, GGG. Linha do G, coluna do G, linha do G. Glicina. O próximo, CAA. Então, linha do C, coluna do A e linha do A. Tá lá, glutamina. Ainda, ACA. Então, linha do A, coluna do C e linha do A. Tá lá, ACA, treonina. Então, eu sei que a sequência de peptídeos da minha proteína, do meu polipeptídeo é metionina, arginina, leucina, fenilalanina, glicina, glutamina e treonina. Tá ali todos os meus aminoácidos. Só que aí vocês podem ver e devem olhar com atenção para essa tabela. Qualquer livro tem, qualquer apostila de cursinho tem. Que é o seguinte, aqui vocês veem, por exemplo, que existem duas trincas de letras, que é o U e o UC, que identificam fenilalanina. Aqui vocês têm 6 trincas e todas as 6 identificam leucina. Por exemplo, CU é leucina e CUC também é leucina. Significa que se houver uma mutaçãozinha aqui, trocando CU por CUC, o aminoácido que vai ser codificado é o mesmo, ou seja, a proteína continua sendo igual. Só vai ter uma mutação que o teu corpo percebe quando tu troca as letras e troca de aminoácido, por exemplo, daqui para cá. Aí é um problema. Sendo assim, a gente pode dizer o seguinte, que o nosso código genético, que é a maneira de fazer as proteínas, ele é sempre universal. Primeiro, vale para todo mundo. E segundo, o nosso código genético, por causa dessas características, que é pegar trincas diferentes, mas poder codificar a mesma coisa, ele é degenerado, ou repetitivo, ou redundante, que significa que, às vezes, mais de uma trinca, ela pode codificar o mesmo aminoácido. Quando acontece isso, então, quando tu tem trincas distintas que são capazes de codificar um mesmo aminoácido, neste caso, então, isso evita para o nosso organismo que a gente sofra mutações todos os dias e morra de uma hora para outra. Então, essa degeneração do código melhora a tua capacidade de sobrevivência. E quando acontece isso, a gente pode dizer que a troca de letras sem um resultado perceptível, ou seja, que não mexe nos aminoácidos, a gente pode chamar isso de mutação silenciosa, que são coisas que permanecem contigo, tu pode passar para frente para as próximas gerações, mas nesses casos não quer dizer que a mutação vai trazer algum tipo de prejuízo. De repente, de uma hora para outra, lá em gerações futuras, nos teus bisnetos, daqui a pouco alguém tem alguma coisa. Isso não dá para afirmar que não vai acontecer. Mas, caso aconteça, o que evitou que tu, que de repente foi o cara que originou essa mutação, tenha morrido lá no passado. Então, o que acaba acontecendo? A degeneração é uma forma de garantir a maior sobrevivência das espécies. Então, muita atenção e cuidado com isso aqui, ó. Por exemplo, só para finalizar a ideia. Se eu pegasse um ribossomo, que fosse o ribossomo de um cavalo, se eu pegasse um RNA mensageiro, vamos escrever aqui, ó, ribossomo do cavalo, o RNA mensageiro, que fosse então de, sei lá, um cogumelo. Se eu pegasse, por exemplo, um RNA transportador que fosse de uma bactéria, e se eu pegasse um aminoácido, por exemplo, esse aqui, que fosse de repente de, vamos pegar outra espécie, nada a ver, uma ameba, que é um protozoário. Então eu peguei uma coisa de cada lugar, certo? Então, o mensageiro é de um cogumelo, o RNA ribossômico é de um cavalo, o RNA transportador é de bactéria e os aminoácidos são de ameba. Primeira coisa, isso seria possível? Dá certo. E a resposta é, dá certo. Por quê? Porque o código genético é universal. Significa todas as espécies podem utilizar isso do mesmo jeito. E todas as espécies fazem esse mesmo mecanismo para fabricar suas proteínas. Nunca esqueça que nesses casos, as moléculas mais importantes que coordenam a tua atividade molecular são DNA, que passa as informações para o RNA e que converte todas essas informações que estavam ali dentro em proteínas. Então, na verdade, o teu corpo ele vive geneticamente, de verdade, é para fabricar proteínas. Se tu tirar a água de uma célula, a segunda substância que está em maior a quantidade, maior abundância dentro de uma célula, vai ser proteínas. Então, por isso é o mecanismo geneticamente falando mais importante de todo o organismo. Hoje, a genética basicamente fica voltada para isso. Por isso que a gente hoje faz testes, experimentos com seres unicelulares, tipo bactéria, e depois transfere essa ideia para os humanos, porque o mecanismo de funcionamento sempre é o mesmo.